Olá, tudo bem? Eu vou ler aqui um salmo para nós estarmos meditando nesse dia. Está no livro de Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Então, vou colocar aqui os tópicos para você de como é que esse salmo ele fala conosco, ele fala ao nosso coração, não é? O salmo começa falando: não temeremos, ainda que os mares se lancem para o meio dos mares, né? Os mares, não? Perdão, ainda que os montes se lancem no meio dos mares. Então, fala, não temerei. E tem um versículo que fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Então, eu quero meditar com você aqui em 6 tópicos. Primeiro, em refúgio. Segundo, em fortaleza. Terceiro, em socorro. Quarto, em presente. Quinto, tribulação. E sexto, que é onde o Senhor fala no verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o que eu quero meditar com você é justamente a respeito desse não temerei. Como que nós podemos não temer no meio de angústia, de tribulação, de perseguição, né? Como que nós podemos ter Deus realmente como nossa fortaleza, como nosso amparo, ajuda? A Bíblia fala que o justo vive pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, quando nós confiamos em Deus, na sua palavra, nós estamos nos refugiando, como diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu falei de refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tribulação, nos momentos de dificuldade, momentos de crise. E esse habitar, esse descansar, esse não temer, ele vai muito daquilo que você precisa praticar. A fé. Porque sem ela, você não consegue alcançar nada de Deus. Eu fui crente igrejeiro, vivia socado dentro da igreja, fui obreiro, fui diácono, pastor, fui diácono, presbítero, pastor. Hoje, pela graça de Deus, eu sou apóstolo. Mas o que é um apóstolo? Um apóstolo é aquela pessoa que leva a mensagem de Deus. Um dia Deus falou comigo em Jeremias capítulo 7. Que a Bíblia fala que Jeremias ficava na porta do templo profetizando para o povo daquele período. E eu perguntei assim, mas por que ele fica na porta do templo? E o Senhor falou no meu coração, Deus falou, ele estava na porta porque todos que entravam e saíam estavam ouvindo a sua palavra. Então eu fiquei nessa dispensação, eu fico na porta do templo. Eu fico aqui na internet, nos meios de comunicação, nos blogs, falando a respeito de andar pela fé. Porque o justo ele vive pela fé, o justo anda pela fé, o justo se move pela fé. No Novo Testamento o justo ele fala em línguas pela fé, ele fala e ora em espírito pela fé. Tudo que é feito pela fé. E Judas falou para nós ficarmos firmes na nossa fé santíssima. Falou para ficar firme na lei, para ficar firme nisso, firme naquilo. Falou, fica firme na fé. Por quê? Pela fé nós somos salvos. Pela fé em Cristo Jesus, que não era considerado, que foi até morto pelos judeus ali, justamente porque ele veio numa posição de Deus. E o judeu não aceitou. Até hoje muitos judeus, exceto alguns que são ali judeus messiânicos, que creem no Messias, fora isso não tem judeu que crê em Cristo Jesus como Salvador, como Senhor, como Mestre, como Deus.
E nós cremos, nós pela graça, nós andamos pela graça, crendo que Jesus Cristo é Deus e que Ele veio para trazer a salvação, a boa nova de luz, de vida e de paz. Então nós que andamos pela fé, que andamos pela graça, nós andamos não pelo que nós vemos, não pelo que nós sentimos, não pelo que nós ouvimos, mas sim, simplesmente por aquilo que nós cremos. Nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele é o Salvador e nós vivemos pela fé. Né? E quando nós meditamos no Salmo, nós meditamos pensando em Cristo Jesus. Pensando que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então nós nos refugiamos no nome de Jesus. Ele falou, tudo que pedides em meu nome, crendo, recebereis. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Né? E ele disse, ele mesmo como Deus, depois de ter ressuscitado, ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer é ter fé, e for batizado será salvo. Premissa básica, crer, ser batizado, participar da comunhão através da ceia. Cada igreja, cada ministério tem aí o seu modo de ministrar a ceia, mas a ceia é bênção para você, é bênção para o seu corpo, é bênção para a sua casa, porque ele falou, fazer isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim, quer dizer, fazendo memória de Cristo, não é fazendo memória da lei, dos profetas, ainda que eles têm bons ensinos, ainda que eles fazem parte aí da aliança, da dispensação, mas nós hoje vivemos na dispensação da graça e nós andamos, vivemos e nos movemos, congregamos e ceiamos pela fé. Amém? Então Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Jesus Cristo é o nosso socorro bem presente na angústia. Jesus Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus Cristo disse, ide e pregai. Então se você foi chamado para pregar, vai pregar. Você que foi chamado para cantar, vai cantar. Você que foi chamado para trabalhar, para desenvolver uma profissão, ser um empresário, ser um empreendedor, vai fazer o que Deus mandou, sempre se lembrando de que Cristo Jesus, Ele é o teu Senhor. Amém? E tudo o que fizerdes, fazei-o em nome de Jesus. Amém? Então fica aí com essa palavra e até mais. Boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá, internet é assim. Não tem tempo certo, não tem hora certa. A qualquer hora é hora e nós estamos aqui para falar do amor de Cristo. Na fé, no amor e na paz. Até mais. Fui!